Apocalipse capítulo 6. Hoje nós leremos do versículo 1 até o versículo 8. Este capítulo nós teremos que dividir em duas partes, tamanha a extensão e o conteúdo dele. Por isso nós vamos nesta manhã estudar até o versículo 8 e na semana que vem nós continuaremos do 9 até o 17. Eu farei leitura, apenas acompanhe em sua Bíblia. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem! Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem! E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem! Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade, e por meio das feras da terra. Muito bem, nós poderíamos dar o título para esta primeira parte deste capítulo como os 4 cavaleiros, ou os 4 cavaleiros do Apocalipse. É um quadro da história. Se nós recordarmos o que nós vimos um pouquinho antes, nos 2 últimos capítulos, capítulo 4 e capítulo 5 de Apocalipse, Deus concede a João, que está na ilha de Patmos, uma visão celeste. João é arrebatado para ver aquilo que está acontecendo na sala de comando de todo o universo. E ele vê trono, ele vê 4 seres viventes, ele vê os anciãos, ele vê coisas extraordinárias na presença do Senhor. E então, no capítulo 5, ele vê que nas mãos do Senhor da história, do nosso Deus, que está assentado no trono do universo, havia um rolo com 7 selos, e este rolo estava escrito por dentro e por fora, a história de toda a criação de Deus, do início até o fim. E então, alguém procurava dentro daquela sala do trono, quem era digno de abrir o livro, e ninguém foi encontrado digno, e João chorava desesperado, porque ele precisava de respostas, especialmente porque a vida dele aqui na terra estava sendo muito difícil. Ele estava preso, a igreja estava sendo perseguida, ele estava exilado numa ilha no meio de muitos bandidos, e ele precisava de algo que pudesse trazer tranquilidade ao seu coração. Ele queria respostas, e então foi achado o único que era digno de abrir o livro. Este é o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. E o capítulo 5 diz que o Senhor Jesus tomou aquele livro em suas mãos. O Cordeiro de Deus tinha história em suas mãos. E aqui no capítulo 6, o Cordeiro de Deus vai abrir aqueles 7 selos que estavam lacrando aquele livro. E à medida que cada um destes selos vão sendo abertos, uma página se abre naquela história. Uma parte daquele rolo é aberto. E uma história muito mais do que uma história escrita, mas uma história que emana de dentro do livro, com vozes, com imagens, começa a acontecer. E esta visão extraordinária deste livro sendo aberto, e aquilo que estava sendo apresentado naquela história, passa a ser visto por João,
e João começa a relatar. Se não fosse este contexto que nós temos dos capítulos anteriores, ler o capítulo 6 era para causar medo, deveria ser para amedrontar. Aliás, muitas pessoas abandonam a leitura de Apocalipse porque quando chega no capítulo 6, as imagens difíceis e amedrontadoras começam a surgir, e aí as pessoas ficam com medo e não querem continuar. Mas será mesmo que esta visão que João está nos apresentando é para causar medo? Eu tenho uma tese, a tese é que esta visão não é para causar medo, muito pelo contrário, esta visão é para trazer conforto, porque o que de fato Deus estava concedendo a João era conforto. E o capítulo 1 de Apocalipse diz que estas visões são para a igreja dos últimos dias, para não só confortar esta igreja, mas prepará-la para o que estava por vir. E então, de maneira nenhuma eu posso encarar esta visão como uma visão tenebrosa, algo que deve ser encarado como aquilo que traz medo. Não, de forma alguma. Mas então eu preciso entender o que significa estas imagens, qual o símbolo delas, o que elas estão ensinando. Nós veremos neste capítulo algumas imagens que aparentemente elas são assustadoras. Na primeira vista elas nos aparecem assustadoras, mas depois nós vamos perceber que estas imagens são para descrever eventos que são desencadeados na história pela própria mão de Deus, eventos que vão trazer terror sobre aqueles que não temem a Deus, mas os mesmos eventos vão trazer conforto e segurança sobre aqueles que têm o coração nas mãos de Deus e que são tementes ao Senhor. Deus está no controle da história, Deus governa a história, e tudo o que acontece nessa história não é para o nosso mal, mas sim para o nosso bem. Com estas lentes nós vamos olhar para o capítulo 6 de Apocalipse. Muito bem, as imagens então são bem claras, são os 7 selos, e os primeiros 4 selos, eles representam a saída, a invocação de 4 cavaleiros. E estes 4 cavaleiros aí, eles vão ser descritos a partir do versículo 2, e então cada um destes versículos vai trazer a descrição de um desses cavaleiros e o que eles fazem. Vamos então logo para o primeiro cavaleiro, cavaleiro que é chamado, ou o cavaleiro que vem num cavalo branco. Muito bem, está lá no versículo 2: vi então e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Do que João está falando? O que Deus está mostrando para João? O que significa esta visão? Bom, como sempre, nós não podemos analisar as visões e as imagens que aparecem em Apocalipse isolado do restante da Bíblia, porque é exatamente o restante das Escrituras que vão nos dar condição de interpretar estas imagens. Os seres viventes que evocam estes cavalos nós já sabemos, são aqueles seres celestiais que estão diante do trono de Deus e que representam todo ser criado, todo ser vivo criado por Deus. Estes seres viventes, um a um, vão invocando um desses cavalos e seus cavaleiros. E esta primeira imagem nos apresenta um cavalo branco. Será que esta visão de cavaleiros, e especialmente de um cavaleiro sobre um cavalo branco, é nova na Bíblia? Não, não é. Ela já foi anunciada lá no Antigo Testamento. Se você olhar para Zacarias capítulo 1, de 8 a 11, você vai encontrar uma descrição que não é exatamente como a de João aqui em Apocalipse, mas tem muitas conexões. Eu vou ler para vocês, a partir do versículo 8 do capítulo 1 de Zacarias. Tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho. Estava parado entre as murteiras que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei: meu senhor, quem são estes? Respondeu-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem são eles. Então respondeu o homem que estava entre as murteiras e disse: são os que o Senhor tem enviado para percorrer a terra. E eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murteiras e disseram: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila.
Bom, nós temos uma informação importante aqui já para nós. Aqui nesse texto nós encontramos os mesmos cavalos, e nós encontramos cavaleiros sobre eles. E o que o anjo diz a respeito destes cavaleiros é que eles foram enviados pelo Senhor. Eles vêm da parte de Deus. Então eu já tenho uma primeira explicação da visão lá de João em Apocalipse. O que João está vendo na abertura daqueles 4 primeiros selos não é um evento catastrófico que tem como fonte uma mente maléfica, uma mente má, que quer a destruição e quer o mal dos homens. Não. Quem envia esses cavaleiros, e nós já poderíamos até suspeitar disso, uma vez que quem os chama são os 4 seres viventes, quem envia esses cavaleiros é o próprio Senhor. E eles não vêm pela primeira vez sobre a terra. Aliás, a atuação deles sobre a terra é muito antiga, e o texto nos mostra isso. Que houve um tempo, como nos dias de Zacarias, que esses cavaleiros percorriam a terra e eles faziam com que a terra repousasse e com que a terra ficasse tranquila. Mas Zacarias não só descreve esses 4 cavaleiros aqui, mas ele também vai nos dar uma segunda citação sobre estes cavaleiros, lá no capítulo 6, dos versículos 1 até o versículo 5. E ele diz assim: outra vez levantei os olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e estes montes eram de bronze. No primeiro carro, os cavalos eram vermelhos, no segundo pretos, no terceiro brancos, e no quarto baios. Todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo: que é isto, meu senhor? Respondeu-me o anjo: são os 4 ventos do céu, que saem de onde estavam perante o Senhor de toda terra. Agora não são cavaleiros, mas são carros puxados por cavalos, e são das mesmas cores, e a fonte ou o lugar de onde eles saem é o mesmo. Eles saem do céu, da presença do Senhor. Então um fato importante, extremamente relevante, que nós encontramos no Antigo Testamento sobre esta figura, é que, em primeiro lugar, João vai usar, e é óbvio, Deus está fazendo isso com ele, figuras que já são conhecidas do povo de Deus, representantes de Deus, que não trazem o mesmo conteúdo, mas todos eles vêm de Deus, e eles atuam sobre esta terra. E é isso que Zacarias vê, e é isso que João toma emprestado dele para mostrar nesta visão. Deus está falando com João, e João está escrevendo para nós. Estes 4 cavaleiros que saem ao abrir dos selos do livro que está nas mãos do Cordeiro, que domina a história, eles são da parte de Deus. Não temam, não tenham medo disso. Esta visão não é para gerar assombro, esta visão é para gerar conforto. Agora, especificamente a respeito da descrição do primeiro cavaleiro, o cavaleiro que vem num cavalo branco, este cavaleiro que é descrito aqui no versículo 2. O que nós podemos saber sobre ele? Quem é o cavaleiro no cavalo branco? Olha, estudiosos da Bíblia, eles vão divergir sobre isso. E alguns divergem de uma maneira muito absurda. Alguns vão dizer que isso é a descrição de um grande soberano, de um grande monarca que reina durante um determinado tempo na terra. Outros vão dizer o contrário, que isso é a figura do anticristo que está por vir. Mas, gente, nenhuma dessas descrições cabe. Por quê? Porque essas descrições, elas não respeitam aquilo que João está dizendo no restante do livro de Apocalipse. No próprio livro de Apocalipse vem a interpretação do que é o cavaleiro branco, o cavalo branco e o seu cavaleiro. Se você olhar Apocalipse capítulo 19, os versículos 11 e 12, nós vamos encontrar a descrição de quem é este primeiro cavaleiro. Versículo 11 do capítulo 19 de Apocalipse diz: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Quem é este cavaleiro? É o Senhor Jesus. Ele é a testemunha fiel, ele é o verdadeiro, ele é quem julga, ele é quem peleja.
E aliás, João já tinha dito isso lá no capítulo 6, porque João diz que ele é aquele que vence e sai para vencer. Ou seja, de quem João está falando? João está falando do Senhor Jesus. E então João está dizendo que quando o primeiro selo é aberto, a imagem que aparece é a imagem do vencedor, do Filho de Deus, do leão da tribo de Judá. Este é o primeiro e este é o último. Ele é aquele que domina toda a história. Ele criou, ele sustenta, ele governa. Ele é o Senhor da história. Ele vence desde o princípio e continuará vencendo, e ele jamais será derrotado. É esta a imagem do cavaleiro branco. Quem vem primeiro? Quem é o primeiro agente que atua sobre a história da humanidade? Aquele que saiu para criar, aquele que saiu para vencer, aquele que saiu para consumar, aquele que saiu para ser a nossa esperança. Ele é o cavaleiro branco. Ele é o Senhor da história. Ele é o que vence. É nele que nós estribamos a nossa confiança, é nele que nós nos baseamos para fazer tudo o que nós temos que fazer, nós que confiamos no Senhor. E então o que nós encontramos a respeito deste cavaleiro é que ele é o vencedor, ele tem sobre a sua cabeça uma coroa e ele veio para conquistar. Isto deve trazer ao nosso coração paz, porque quem sai naquele primeiro selo não é nenhum inimigo nosso, vem de Deus, e é o próprio Filho de Deus, o que vence e o que vencerá. Portanto, o cavaleiro branco representa Jesus e o seu exército, o rei conquistador, e também é um símbolo da igreja, porque Cristo é o cabeça da igreja. E isso traz para nós uma série de implicações. Se nós olharmos lá em Mateus capítulo 16, o que o Senhor Jesus diz no versículo 18 sobre a igreja? Jesus falando com Pedro diz: também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra é a declaração que Pedro tinha feito: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus faz uma afirmação extremamente importante para a igreja, e muito mal interpretada, diga-se de passagem, pela maioria de nós. Jesus diz na segunda parte deste versículo: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O cavaleiro branco é o cabeça da igreja. Ele vence e vencerá. É ele que está no comando da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Ele fundou a igreja pertence a ele. Ele comprou a igreja com o seu próprio sangue. E então o símbolo deste cavalo branco é a vitória. E o próprio Senhor Jesus disse a respeito da igreja, que a igreja não vive acuada atrás das fortificações do inimigo. Muito pelo contrário, é o inimigo que está acuado atrás da igreja, que é comandada pelo Senhor Jesus. E então, ao invés da igreja sentir medo, ficar amedrontada, ficar ansiosa, roer as unhas de tensão a respeito do que vai acontecer no futuro, o cristão deveria se comportar completamente diferente. Quem tem que ter medo sobre o futuro é o diabo. Quem tem que ter medo do futuro são os demônios. Quem tem que ter medo do futuro são os incrédulos. De forma prática, você que é um cristão, você pode pegar a sua Bíblia, você pode pegar o que você sabe sobre o Evangelho, e você pode bater na porta do seu vizinho, e você pode ensinar o Evangelho para ele. É você que está assaltando os alojamentos do inferno. É você que está assaltando os redutos de Satanás, não o contrário. Nós ficamos o tempo inteiro com medo do devorador vir destruir nossas despensas, e isso é uma inversão, porque quem tinha que estar com medo é o inimigo, de nós irmos lá salvarmos, através da pregação do Evangelho e através da ação do Espírito Santo, vidas que estão hoje dominadas por Satanás. A igreja do Senhor Jesus tem como líder este cavaleiro branco, e ele vence e vencerá. Então a igreja avança, a igreja não retrocede. Então a igreja ataca, a igreja não é atacada. Quando uma igreja se limita a viver uma vida onde ela é tão somente atacada, significa que o nosso entendimento a respeito do que é Cristo e do que ele significa para a igreja está completamente equivocado. Cristo não nos chamou para ficarmos presos dentro de um forte, ouvindo as pancadas dos arietes de Satanás batendo na nossa porta. Muito pelo contrário, o Senhor Jesus nos chamou para sermos os arietes contra as portas do inferno, batendo e arrebentando as portas do inferno com a pregação do Evangelho.
O problema é que nós limitamos a nossa vida tão somente a comer, a beber e a vestir. E então o inimigo sabe muito bem como fazer para que a gente tenha dificuldade com essas coisas. E então nós passamos a vida inteira preocupados com isso, sem exercer o ofício, o ministério que Deus nos concedeu, de sermos a igreja que vence e que vencerá, porque o cabeça dela é este cavaleiro branco, que veio do Senhor para reinar e para dominar, para conquistar todos os reinos dessa terra. Nesse sentido, a igreja precisaria entender um pouquinho mais a respeito de triunfalismo. É o único conceito de triunfalismo que cabe na igreja, é a proclamação do Evangelho, porque nós proclamamos o Evangelho, que é o Evangelho que veio da boca do Senhor Jesus, e ninguém pode resistir. O resto tira triunfalismo fora da nossa história, que não tem nada a ver conosco. Mas no que tange à proclamação do Evangelho e ao resgate das vidas que estão perdidas, o Senhor nos chamou para isso. O Senhor não nos chamou para ficarmos confortavelmente ricos e abastados nesta vida. O Senhor Jesus nos chamou para arrebentarmos as portas do inferno e restaurarmos e salvarmos, através do Evangelho de Cristo Jesus, aqueles que estão perdidos. O segundo selo mostra um outro cavaleiro. Quando o segundo selo é aberto, você pode olhar nos versículos 3 e 4, sai um cavaleiro que está sobre um cavalo vermelho. E aí o símbolo é outro. Nós sabemos que eles procedem, todos os quatro procedem de Deus, mas esse daqui não é agora mais o Senhor Jesus. Agora este cavaleiro é uma outra figura. Os versículos 3 e 4 dizem a respeito dele que este cavaleiro foi dado para tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. O tropel deste cavalo com seu cavaleiro, ele não vem trazer alegria e nem vitória, ele vem trazer guerra. Ele vem golpear os homens no seu orgulho. Ele vem golpear a terra na sua sensação de paz, onde não realmente há paz. E então este cavaleiro, do mesmo modo que vem o primeiro para proclamar vitória, para vencer, este daqui vem para tirar a paz da terra. É interessante que quando João escreveu isso daqui, estava em voga uma lei que foi imposta pelo Império Romano, chamada Pax Romana. Simbolizava o quê? Simbolizava que o Império Romano arrogantemente achava que ele tinha acabado com todas as guerras, e que uma vez que o Império Romano dominava, agora a paz romana estava estabelecida sobre todo o mundo conhecido da época. Mas essa paz era uma grande mentira, porque estes mesmos soldados romanos, símbolo da Pax Romana, eles matavam, perseguiam, torturavam cristãos porque não adoravam o imperador. Esta mesma Pax Romana, estes soldados faziam vistas grossas ao que o judaísmo vinha fazendo com a igreja, tanto com as suas acusações falsas, quanto com as suas próprias perseguições. Perseguições essas em que inclusive o exército romano entrava como parceiro. Essa Pax Romana é a mesma coisa dessa suposta paz que nós temos hoje. É muito bonito, mas é bonito para inglês ver o que acontece naquelas conferências da ONU. Todo mundo engravatadinho, todo mundo bonitinho ali dentro, no ar-condicionado, tudo bonito, um monte de discurso bonito, mas tem gente morrendo. Tem gente morrendo de fome, tem gente morrendo ao fio da espada, tem gente sendo fuzilada pela sua própria fé. Que paz é essa? Que organização mundial da paz é essa que não consegue resolver um problema no Oriente Médio, e aquelas pobres famílias, crianças, idosos e adultos fugindo de países que são extremamente maus, que não são capazes de lidar com as dificuldades nem da própria religião, quanto mais as dificuldades sociais do povo, e o povo tem que fugir através de mares, de embarcações precárias, fugirem através de túneis. Ou seja, o que está acontecendo na Europa hoje, por conta dessas migrações, é uma verdadeira calamidade. E onde está a ONU? A ONU está no mesmo lugar que a Pax Romana estava, num lugar de
total incapacitação, de total improdutividade. Por quê? Porque do trono de Deus foi enviado um cavaleiro, e a função dele é tirar a paz dos homens. A função dele é fazer com que os homens não durmam. A função dele é espalhar guerra sobre a terra. E essas guerras acontecem desde o princípio. Significa que esse cavaleiro não está atuando desde os dias de João, nem vai começar a atuar lá no fim. Este cavaleiro atua desde o começo. E a função dele é tirar a paz dos homens que desobedeceram a Deus, e portanto desde o princípio se tornaram inimigos de Deus. E Deus precisa mostrar-lhes que sem Deus neste mundo não há paz. É isso que esse cavaleiro mostra. Ele vem mostrar para os homens que uma vez que os homens obstinadamente se recusaram em ter paz com Deus, eles não terão paz com ninguém mais. Quarta-feira nós pregamos aqui sobre Tiago, e no texto de Tiago, a pergunta que Tiago faz é: de onde procedem estas guerras, essas contendas que existem entre nós? E ele mesmo, inspirado por Deus, responde: elas procedem aqui, do coração. Nós fazemos guerra com Deus e perdemos a paz com Deus. Por isso nós entramos em guerra conosco mesmo e perdemos a paz conosco. E então nós entramos em guerra com os nossos semelhantes e perdemos a paz com eles também. Vivemos em guerra porque o nosso coração é obstinadamente corrupto e desobediente ao Senhor. E então Deus envia este cavalo vermelho, sabe para quê? Para espalhar a guerra, a morte e a violência. Vocês acham que quando surgiu na história um homem como Hitler, alguma coisa estava frustrando os planos de Deus? Não. Figuras como Hitler e como tantos outros déspotas que surgiram antes deles, não é uma frustração e nem uma quebra ao governo de Deus. Muito pelo contrário, eles são os representantes humanos deste cavaleiro vermelho que saiu do trono de Deus para mostrar para os homens que este mundo sem Deus não consegue outra coisa a não ser viver em guerra. E você pode aplicar isso à sua vida e à sua família. Quando nos falta paz em casa, é Deus dizendo: está vendo o resultado de uma vida sem Deus? É isso aí, é guerra. Guerra dentro da sua casa, guerra dentro do seu país, guerra no mundo, guerra que vem acompanhada de morte, de fome, de violência. É isso que este cavalo vermelho significa. Nós temos lições claras, daqui a pouco quero aplicá-las para a nossa vida, mas eu queria que você entendesse essas imagens. O terceiro cavaleiro que aparece é um cavalo preto. E aí aparece os versículos 5 e 6, que quando abriu-se o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo: vem. E então vi um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O que essa imagem representa? Esse terceiro cavalo, que é chamado de cavalo preto com o seu cavaleiro, da mesma maneira que os outros 2 primeiros, eles procedem de Deus, eles vêm do céu, eles vêm do trono de Deus. E esse daqui especialmente representa as condições difíceis sobre esta terra, especialmente as econômicas. Está dizendo que é o próprio Deus que ordena do trono dele sobre esta terra dificuldades. Dificuldades, especialmente as dificuldades econômicas. Quando este cavaleiro traz na sua mão a balança lá no Oriente, lá na Palestina, nos dias de João, era o mesmo que uma máquina registradora para nós hoje. Era esse o significado. E aí máquina registradora também já não serve mais, né? Porque alguns aqui, os mais novos, nem sabem o que é isso. Mas a balança era um símbolo de comércio, de economia. E esta voz que surge no meio, eu tentei ao ler simular isso. Esta voz que surge no meio é como aquela voz de um feirante, lá no meio da feira gritando. O problema é que nós não estamos acostumados com as feiras do Oriente Médio, e nem com os valores. Mas quando a gente vai buscar e estudar os valores, nós descobrimos o seguinte: por exemplo, que o trabalho de um homem lá na Palestina naqueles dias era o custo do trabalho braçal de um dia era 1 denário. 1 denário. E o que nós estamos vendo nesta feira é que
o trabalho de um homem de um dia inteiro dava para comprar uma medida de trigo. Quanto custa o serviço de um homem hoje, de um dia? Vamos colocar na melhor das hipóteses aí R$100, que é muito difícil você achar alguém que ganhe isso. Então a gente pode até reduzir pela metade, vamos colocar R$50 o trabalho de um homem, de um dia. Ok, graças a Deus o trigo não chegou a isso ainda, mas existem lugares no mundo que está assim. Há pouco tempo, nós estamos vendo a Venezuela com seus mercados completamente vazios e as pessoas desesperadas para comprar comida. Há algumas décadas atrás, Cuba, na mesma realidade. E Deus queira que isso não aconteça conosco, mas pode acontecer. Por quê? Porque há muito tempo Deus tem enviado este cavaleiro sobre a terra para mostrar para os homens que não há segurança nas nossas riquezas, nos nossos comércios, não há segurança no ouro nem na prata, porque Deus enviou do trono dele um cavaleiro preto, e este cavaleiro ele vem com a balança nas mãos para mostrar para os homens que Deus pode tirar a estabilidade deles a hora que Deus quiser. E pior, uma situação extremamente irônica é mantida pelo próprio Deus. O Senhor Jesus disse que os pobres sempre haveriam entre vós, e quando ele disse isso, a referência também vale para os ricos. E então nesse texto é dito a respeito deles que era uma situação de miséria, 1 denário por uma medida de trigo. Uma situação um pouquinho melhor, que eram 3 medidas de cevada por 1 denário, ainda assim pobreza. Mas por outro lado, ninguém danificava nem o azeite nem o vinho, comidas finas e comidas caras. Em outras palavras está dizendo, e no meio desta miséria toda, a desigualdade vai prosperar, porque existirá gente rica que não vai sofrer nenhum dano. Para piorar, porque pior do que passar necessidade é você ver alguém não passando necessidade. Aí deixa tudo pior. E este cavaleiro que vem com esta balança, ele vem para produzir esse tipo de situação, esse tipo de reação. Desde quando isso tem acontecido? Desde o início. Uma hora acontece lá, outra hora acolá, outra hora aqui, mas isso vem desde o princípio. E então este terceiro cavaleiro simboliza a instabilidade econômica que o povo experimenta, exatamente por este povo, por esta humanidade ter se rebelado contra o Senhor. E então nós vamos para o quarto e último cavaleiro aqui deste texto. É o cavaleiro amarelo. Ele vem sobre um cavalo amarelo. E então o texto dos versículos 7 e 8 diz: E olhei e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Bom, o cenário já estava construído: guerra, instabilidade econômica e agora então a morte. Este cavaleiro simboliza o quê? Simboliza exatamente a consequência do pecado dos homens. A consequência do nosso pecado contra Deus é exatamente a morte. Mas não só a morte e o inferno, para aqueles que não se arrependem, para aqueles que não são achados debaixo da graça do Senhor. A morte, o inferno e a violência para aqueles que vivem em obstinada desobediência ao Senhor. E não só isso, as próprias feras da terra que se voltam contra os homens para matá-los. E então a imagem que está sendo apresentada aqui é: Deus enviou um cavaleiro da parte dele, do céu, para espalhar a morte. E esta morte vem sobre 100% de todas as pessoas que nascem. Ninguém escapa dela. Esta morte vem acompanhada do inferno sobre uma grande porcentagem dos homens. E é óbvio que o texto aqui aparece simbolicamente uma quarta parte, para dizer que existe um grupo muito grande que já está condenado ao inferno. E a ideia deste texto é que toda esta violência, todo este domínio da morte, todas as doenças, todo tipo de infâmia que o ser humano tem experimentado na sua própria vida, é consequência do pecado, e é ordenado pelo próprio Deus, e vem sobre nós como uma dura disciplina do Senhor.
Somente quando a pregação do Evangelho é apresentada pela Igreja de Cristo a este mundo, uma esperança pode raiar no coração do homem. Porque todos nós vivemos e convivemos com rumores de guerras e guerras todos os dias. Todos nós sabemos a respeito da fome. Todos nós sabemos a respeito dos motins, a respeito das rebeliões, a respeito das turbulências que este mundo experimenta, das desigualdades, pobres e ricos. Somente a pregação do Evangelho traz esperança e alívio para este mundo perdido. Somente o primeiro cavaleiro, o cavalo branco, e o seu cavaleiro trazem uma boa notícia, porque todo o resto não passa de uma grande e péssima notícia. As visões que João tem a respeito do futuro são as mesmas a respeito do passado. Este mundo, por conta do pecado, está mergulhado em guerras, em violência, em fome, em instabilidade e em morte. Isso tudo é cena de um mundo em ruínas. Nós estudamos alguns meses atrás o livro de Eclesiastes, e o autor de Eclesiastes, Salomão, com sua sabedoria, descrevia o mundo como um mundo em ruínas. Um mundo que não passa de um resto daquilo que Deus havia criado perfeito. É um cenário pós-guerra. Todos os países que passaram e enfrentaram estas grandes guerras, logo após a guerra, o sofrimento é ainda maior, porque não existe comida, não existe água, não existe saúde pública nenhuma, não existe riqueza no país para acudir os necessitados, e a calamidade se estabelece. O nosso mundo é um mundo assim. Não se iluda com o mundo. Pode até existir algumas paisagens bonitas por aí, nós gostamos de viajar para esses lugares, mas aos olhos de Deus esse mundo não passa de uma cidade destruída por uma grande guerra, uma guerra que nós começamos quando nós decidimos desobedecer a Deus. Eu sei que esse cenário pode descrever cenas que ainda não são as cenas da sua vida, ou talvez cenas que foram da sua vida do passado. Talvez você não esteja visualizando nenhuma destas coisas, nem pela televisão, porque você não gosta de ver más notícias. Mas eu preciso dizer, este é o retrato da nossa vida. Todos nós fazemos parte dessa história. Esses 4 primeiros selos mostram um quadro da nossa história. Deus fez tudo maravilhosamente perfeito, mas por causa do nosso pecado, Deus mandou uma dura disciplina sobre nós, representada neste cavalo vermelho, neste cavalo preto e neste cavalo amarelo, aqui nas imagens de João. Muito bem, nós não vamos até o final do texto hoje, então não dá para ficar com a resposta final e com o quadro da vitória que João vai nos mostrar. E então vocês terão que aguardar até semana que vem. Mas eu gostaria de fazer algumas aplicações aqui, nesse momento duro e difícil que nós paramos do quadro que João está pintando. Nós paramos no momento drástico, mas existem lições importantes e boas para aprender nesse momento. Aliás, as lições mais importantes e mais difíceis nós aprendemos exatamente no fogo da aprovação e da disciplina. E então, que lições são essas? O que nós podemos aprender nesse texto? Em primeiro lugar, nós estamos no meio de uma batalha, de uma guerra. O primeiro cavaleiro é o Senhor Jesus, e ele sai para guerrear. Ele já é o vencedor e ele vencerá. Então eu tenho aqui 2 afirmações importantes. A primeira: eu estou no meio de uma guerra. Existe um conflito, existe um grande conflito acontecendo, uma grande guerra que começou desde o dia em que nós caímos, e ela só será encerrada pelo Senhor no último dia, com a vitória do Cordeiro. E então eu devo entender que o meu comportamento hoje não pode ser o comportamento de alguém que está numa colônia de férias, mas o meu comportamento precisa ser um comportamento diligente, porque eu estou no meio de uma batalha. O Senhor tem grandes inimigos, e estes inimigos atacam o Senhor atacando as nossas vidas. O diabo não pode se levantar contra Deus, os demônios não podem se levantar contra ele, os incrédulos não podem atacar Deus, eles atacam o povo de Deus. Mas então a segunda parte desta afirmação me traz paz. Talvez você esteja se sentindo como um derrotado,
ou talvez extremamente aflito por causa da aparente vitória dos seus inimigos. Parece que todos te subjugaram. Mas eu gostaria de te alertar e de te lembrar, e lembrar a cada um de nós, porque é isso que João faz neste dia, que contudo nós estejamos mergulhados no meio de muitas más notícias. Há uma boa nova, há uma notícia maravilhosa: Jesus já venceu e Jesus vencerá, e nós que estamos em Cristo Jesus também venceremos, e o povo de Deus vai vencer também. Não perca a esperança. Não perca. Talvez você tenha perdido pessoas amadas suas, gente querida sua. Não perca a esperança, porque Cristo vencerá. Ainda que os dias sejam difíceis, ainda que os homens se levantem contra Deus, ainda que haja um aparente silêncio no céu, Jesus vencerá. Ele é o vencedor desde o princípio, e você, se você estiver em Cristo, você vai vencer também. Ele é o vencedor, e nós também vencemos nele. Uma segunda lição desse texto para nós é a lição que nós estamos vendo desde o primeiro capítulo. Deus está no controle desta história. Todas essas circunstâncias, das melhores às piores, todas elas vêm de um único lugar, vêm de Deus. Nós nunca precisamos temer nenhum desses exércitos, sejam eles quais forem, porque o Senhor do universo está no governo de cada um deles. Podem levantar-se quantos Hitlers a nossa história conseguir produzir, todos eles farão tão somente aquilo que o próprio Deus ordenou que eles fizessem. Nenhum deles sabe disso. Eles agem por sua própria responsabilidade, por sua própria ganância, por sua própria maldade, mas nenhum ato deles, nenhum único ato deles foge ao governo de Deus. Todos eles servem aos propósitos santos de Deus, ainda que nós não os compreendamos. Nenhuma batalha está perdida, muito pelo contrário. Todas essas batalhas, elas já foram vencidas pelo Senhor. Deus patrulha o universo e Deus governa o universo, e este universo vai terminar exatamente do jeito que Deus quer que ele termine. Por isso que Paulo diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo isso que está acontecendo não é para o nosso mal, é para o nosso bem. E então vem a terceira aplicação para a nossa vida. Todos os problemas da vida, desde as guerras, desde as instabilidades e até a própria morte, são ministros de Deus para expor a nossa necessidade de nos levar a Cristo. Eu quero repetir isso para você. Todos os problemas da nossa vida, desde a guerra, desde a escassez e até a própria morte, são ministros de Deus para expor a nossa necessidade de nos levar a Cristo. Você está passando por dificuldade, meu irmão? Você está passando por aflição, meu querido? Sabe o que Deus está querendo com isso? Deus está querendo mostrar para você o quanto você precisa de Cristo. Ah, mas pastor, eu já sou crente desde pequenininho, estou na igreja. Isso necessariamente não significa que você esteja dependendo de Cristo. Pode ser que você tenha se acomodado à igreja, pode ser que você tenha se acomodado a uma certa teologia, mas o que o Senhor Jesus quer que você saiba, através dessas lutas todas, de todas essas provações, que você precisa, que você deve entender que você depende 100% de Cristo. Ou Cristo me levanta, ou ninguém vai poder fazer isso. Ou Cristo me anima, ou ninguém e nada poderá fazer isso. Ou Cristo é suficiente para o meu coração, ou nada vai ser. Os problemas são ministros de Deus para nos mostrar o quanto nós precisamos de Cristo e nos levar para Ele. Por isso que Tiago diz que é muito bom passar por várias lutas e provações. Por último, eu quero citar que a morte violenta, estas calamidades que acontecem, são demonstrações do juízo de Deus, são pequenas amostras do juízo vindouro do Senhor. E então, este texto que conforta o coração de João e conforta o coração de um cristão, deve gerar no coração daquele que ainda não se rendeu a Cristo, deve gerar neste coração muito temor, para não dizer terror,
porque o dia do juízo está sendo preparado para todos aqueles que não se arrependerem, que não se dobrarem diante de Cristo Jesus. Na segunda parte desse texto nós vamos ver que no último dia, os homens que amaram fazer guerra, os homens que amaram a desigualdade, os homens que roubaram, que mataram, que destruíram, que oprimiram, eles vão tentar fugir para os antros da terra, mas nem os próprios antros da terra poderão ocultá-los de um Deus cheio de juízo, cheio de ira, para derramar sobre aqueles que só fizeram o mal. Conforto para o cristão, conforto para aquele que teme a Deus, e um alerta severo para aqueles que insistem em andar longe do Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê a condição de realmente confortarmos o nosso coração com esta mensagem, de lembrarmos que os problemas são ministros de Deus para nos mostrar nossa necessidade e nos levar para perto de Cristo. Vamos cantar ao Senhor, encerrando este momento de reflexão na sua palavra, e também aqueles irmãos que vieram preparados com seus dízimos e ofertas podem trazê-los, e nós vamos cantar um hino que fala sobre a esperança de ver o Cordeiro vindo resgatar o seu povo e consumar toda essa história. Este será um dia realmente extraordinariamente maravilhoso. Até lá estes cavaleiros estarão atuando, mas lá naquele último dia somente Cristo permanecerá de pé, e Ele vai vencer e colocar debaixo dos seus pés todos os nossos inimigos. Amém?